Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live para a gente falar aqui do resumo semanal. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Maril Franklin Corretora. Vamos trazer tudo o que aconteceu nessa última semana, bastante coisa, encerramento de mês. Então, uma live importante aí para todo mundo, né, com próximos acontecimentos na próxima semana, que vai ter Copom e uma semana forte também. E vamos acompanhar um pouquinho aí do que se passou e, como sempre, né, fiquem à vontade para poderem fazer perguntas, chamar, compartilhem, chamem os amigos e tudo que quiserem, que a gente está sempre à disposição aqui para poder esclarecer o máximo possível. A ideia é trazer o máximo de informações para vocês, né? Então, como sempre, né, o que tiverem dúvida vão comentando, vão fazendo perguntas. Se quiserem mais detalhes de algum assunto, só falar que a gente vai conversando e vai aumentando ali o que tiver no meu alcance, né? Então, já entrando aqui no cenário internacional, sem mais delongas, né? Vamos para o cenário internacional, na política internacional, lá nos Estados Unidos. O Brian Deese, né, que é o diretor de Conselho Econômico Nacional, ele disse que o aumento de impostos sobre ganhos de capital, aquele aumento que a gente falou na semana passada, que estava sendo estudado, né, ele vai afetar quem ganha mais de 1 milhão por ano, e que isso corresponde a cerca de 500 mil famílias ou 0,3% dos contribuintes, né? Então ele está considerando que é um valor muito pouco. E também ele comentou que não existe nenhum estudo falando que efetivamente essa tributação no longo prazo vai diminuir o número de investimentos nos países, né? Ele não conseguiu fazer nenhuma correlação disso ainda. Porém, né, a gente acredita que o aumento de tributos acaba levando o capital para um lugar com menos tributos, né? A questão de oferta, risco e oferta, né? Então, custo-benefício, a pessoa acaba correndo um pouco mais de risco, né, num país. É igual quando aumenta a taxa de juros aqui no Brasil, entra mais dinheiro aqui porque fica mais vantajoso, né? Falando então agora um pouquinho da Rússia, né, ela anunciou sanções às autoridades europeias, foram 8 autoridades europeias, né, em retaliação às sanções que ela recebeu lá em março, né? Então está tendo uma briga aí com a Rússia, aí ela está se envolvendo cada vez mais com sanções para tudo quanto é lado, né, dos Estados Unidos da Europa, e agora está retaliando. Isso aí numa tentativa de uma briga política, né? Isso devido à briga política que teve lá dentro, né? Os problemas que teve dentro da Rússia. Então, um ponto aí também de ficar de olho, né? Além disso, tem que lembrar que a Rússia ainda tem a questão com a Ucrânia, né? Que é um ponto aí que também pode levar a uma mudança aí de cenário. E por falar nessas briguinhas entre países, né? A China e o Japão, eles tiveram uma crise diplomática aí, né, porque teve uma postagem irônica de um embaixador chinês, né, do membro do governo chinês, na verdade, né, relacionando o despejo no mar, né, de água contaminada da usina nuclear de Fukushima, né. O Japão, ele falou que eles vão fazer um tratamento na usina nuclear, na água da usina nuclear, e após 2 anos com esse tratamento, a ideia é que a água seja despejada no mar, e aí está gerando vários conflitos disso, com medo dessa água contaminar não só o mar do Japão, mas também contaminar o mar aos seus redores dos seus vizinhos, né? E aí a China é um deles e está entrando aí, está começando uma crise nesse sentido. Então é um ponto também para a gente ficar de olho, não só no que vai virar, né, o despejo ou não de água de Fukushima, mas como que os países no seu redor vão se comportar com esse possível despejo. Passando já para a parte do mercado internacional, nos Estados Unidos, né, o PIB cresceu 6,4% no primeiro trimestre. O acordo Mercosul-União Europeia, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, o Business Europe e a Confederação Empresarial de Portugal, eles estão assinando um decreto, uma declaração, na verdade, né, uma declaração de defesa do acordo Mercosul-União Europeia, né? Isso aí mostra que existem várias unidades entendendo que o acordo é benéfico.
ainda existem muitas questões, eles entendem que existe uma questão ali de meio ambiente que precisa ser tratada, que precisa colocar algumas métricas, né, e isso aí vai desenrolar os próximos passos, mas é um ponto importante aí. E a Alemanha ela elevou a previsão de crescimento econômico dela de 3 para 3,5% em 2021, e a China lançou o primeiro módulo de sua estação espacial. Também é um ponto aí para a gente ficar de olho, né, porque isso pode levar a uma, entre aspas, tá, pessoal, igual teve lá no passado dos Estados Unidos e Rússia, né, uma guerra fria aí dos Estados Unidos e China com relação a essa corrida espacial, que nem teve na ida para a Lua, né, acabou com a ida para a Lua. O Amilcar está perguntando aqui como esse cenário de crise reflete no câmbio / no real, né? A gente vai entrar agora no cenário um pouquinho nacional, e na hora que a gente chegar aqui na parte de câmbio, Amilcar, eu vou falar um pouquinho, aí eu entro um pouco nesse cenário e dou uma breve fala sobre isso aí, tá? Só mais um pouquinho. Cenário nacional, na política brasileira, o presidente Jair Bolsonaro ele negocia a filiação ao PRTB, né, com a família do Levi Fidelix, né? O Levi Fidelix ele faleceu agora no sábado, né? E aí o Bolsonaro está entrando aí está começando a negociar uma filiação ali até para assumir essa posição que o Levi Fidelix, fundador do PRTB, né? Então para as eleições de 2022, né? Então o partido que o Bolsonaro escolher pode impactar consideravelmente, né, na campanha, né? Então tem que ficar de olho nisso aí também. Reforma tributária. Saiu uma notícia que ela deve ser fatiada em 4 etapas, né, iniciando pela unificação do PIS e COFINS, o que é bem positivo, e aí de certa forma reflete aí, tá, Milka, já começando a falar um pouco disso, reflete na melhora do cenário brasileiro, né, então dá uma amenizada na crise, porque, né, é difícil acreditar que vai ser possível passar uma reforma tributária muito ampla, muito forte, de uma vez só, num tempo com coronavírus aí no cenário, com um próximo ano já com eleições, né? Então é difícil de acreditar que conseguisse passar uma reforma muito grande. E se você faz ela fatiada e passa, por exemplo, a unificação do PIS e COFINS, a primeira, por mais que você não reduza nenhuma tarifa aí nesse momento, você tem no mínimo como é que eu posso dizer? Você tem, no mínimo, uma simplificação do processo tributário, o que reduz horas das empresas e, consequentemente, horas gastas na tributação para as empresas e, consequentemente, pode gerar, né, uma economia e mais lucros para as empresas, né, e, consequentemente, elas podem investir mais no país e podem contratar mais, por aí vai, né? Então, todo esse processo, né, pode começar um desenrolar aí que pode amenizar essa crise, né? E amenizando a crise, a tendência é que a gente tenha uma valorização do real. Vale ressaltar, tá? A gente vai falar um pouco disso ali na frente, mas vale ressaltar que a gente tem 2 cenários. A reforma, a valorização do real, e a gente tem a desvalorização das outras moedas, tá? Que são cenários opostos. O Senado está iniciando a CPI do Covid, que terá foco na omissão do governo e no uso dos repassos dos recursos da União a estados e municípios, né? O censo, falando de censo, né, que o censo é muito importante para as políticas públicas, tá? E aí eu já vou entrar nessa parte aí que você está falando, tá, Amilcar, da reforma administrativa. O censo ele traz que o Marco Aurélio de Mello, né, do STF, ele mandou o governo tomar medidas para realizar o censo, e o Guedes ele já deu uma rebatida falando que quando houve corte no Congresso, né, ele ressaltou que foi no Congresso, a explicação que nos foi dada é que o isolamento social impediria que as pessoas fossem de casa em casa para transmitir o vírus, né? Então, a ideia do corte pelo Congresso, em tese, pela explicação existente, não vamos ter o censo porque com o coronavírus eu não posso mandar as pessoas de casa em casa, apesar de todo o processo de segurança que poderia ser feito. Eu, particularmente, nunca não gostaria de receber ninguém do censo, né, num período desse. É claro que o censo é importante, a gente vai ter que fazer ele uma hora ou outra, aí não tem muito jeito. Falando ainda em Paulo Guedes, né, ele anunciou o bônus de inclusão produtiva, né, do BIP, né,
que é um programa para trabalhadores informais que mira 40 milhões de brasileiros, né? Ele ainda não falou muitos detalhes de como é que vai ser esse programa, mas se tiver algum programa bom para os trabalhadores informais é algo bem interessante. E aí, respondendo a sua pergunta, tá, Amilcar, da reforma administrativa, o Paulo Guedes vai na CCJ na semana que vem, né? Tá tudo indicando que seja provavelmente na terça-feira, para poder falar sobre a reforma administrativa, né? Então, ele indo na reforma administrativa é um cenário aí positivo, porque ela começa a andar com mais velocidade, né? Então, de forma geral, ela já começou alguma coisa, o que é bem positivo, então eu acredito que pode sair do papel a reforma administrativa e a reforma tributária, né? Ou não sei se nos níveis ideais, mas o impacto dela é considerável, tá, Amilcar? Mas dependendo de qual reforma for feita, obviamente. Mas o impacto é considerável porque a gente tem diversos municípios, né, que não são superavitários, né, que dependem do governo federal para sobreviverem, que se o governo federal não repassar as verbas, eles não vão conseguir sobreviver. E se você deixa de ter um gasto efetivamente com isso, você pode direcionar esse gasto para, por exemplo, para infraestrutura, para saúde, isso aí dá ou até para o pagamento de dívida, isso aí dá um alívio, isso aí dá um retorno, né, gera investimentos e, consequentemente, né, a economia tende a evoluir com isso, tá, Amilcar? Então é um ponto importante. Passando então agora para a parte de mercado, né, e boa noite aí para o irmão 659810, né, ou LR 659810, acho que é LR, né? Não estou conseguindo ver a foto, fica pequenininha aqui para mim, tá? Mas então não estou conseguindo reconhecer aqui nesse momento. Mas passando agora para o mercado brasileiro, o Ibovespa, 30 de abril, né, fechamos hoje a 118.894 pontos, uma queda de 0,98, infelizmente aí perdemos os 120 mil pontos, né, a gente já tinha flertado com essa perda desses 120 mil pontos ontem, mas não conseguiu resistir e hoje caiu, né, isso impactado até por fechamento de mês, tem todo esse impacto que gera aí, a gente teve então até no câmbio, a gente teve uma alta hoje considerável, vamos falar aqui agora, mas, né, e aí na semana então a gente teve uma queda de 1,36. Oi, Leonardo, tudo bem? Agora tá facilitando aí. 1,36. Em abril aqui Em abril a gente fechou com o mês de abril a Ibovespa com 1,94 de alta, né? Então um mês positivo do Ibovespa. A gente tem aí uma recuperação, né? Apesar de que ainda no ano a gente ainda está com o Ibovespa com 0,1 de queda, tá? E aí quando a gente entra no dólar, né, o dólar ele subiu hoje a 0,70, uma alta de 5,4036, ele chegou a subir, o dólar Petax, ele chegou até a subir mais depois do dólar Petax, ele puxou bastante aí no dia de hoje, depois aí a gente teve 12 dias de queda e 13 dias de queda de dólar seguida, né? Então uma queda considerável, uma queda que muitos analistas consideram que não foi por uma valorização efetivamente do real, mas sim uma desvalorização do dólar, né? Mas é um cenário interessante que dá um alívio, né? A gente sair da faixa de 5,80 para a faixa de 5,40 é um alívio considerável, né? Então foi uma queda considerável que a gente teve nos últimos dias. E na semana foi uma queda de 1,37%, né, por cento ainda. Em abril, uma queda de 5,16%, mas no ano a gente ainda continua com uma alta de 3,98%. Já falando do euro, que interessa mais ainda para você aí, Amilcar, o euro ele fechou hoje a 6,5016, o euro Petax, né, ele fechou estável mais ou menos, né, foi uma alta só de 0,03%. Na semana a gente teve uma queda de 1,69, no mês de abril uma queda de 2,84 e em 2021 uma queda de 1,94%, uma alta de 1,94%, né? O que traz uma certa esperança para a gente de que a gente pode vir a ter aí como que eu posso dizer, em algum momento um alívio da cotação, né? Eu acredito que em algum momento a gente pode vir a receber aí uma situação um pouco mais tranquila.
tá? Então, vamos ver se continua tendo boas notícias, né? A gente vai falar um pouquinho de outras notícias aqui positivas, né? Por exemplo, o CAGED, que ele criou 184 mil empregos formais em março, né? Que são fatores que ajudam a economia brasileira. Então, por enquanto, a gente recebeu mais ajuda do exterior, né, do exterior ter se enfraquecido em relação ao câmbio, mas existem bons dados possíveis de acontecer aqui no Brasil que podem levar a uma melhora, né? Mas antes de falar dos bons dados, vamos falar aqui do coronavírus, né? O coronavírus, ele já tivemos 31,2 milhões de pessoas vacinadas, a gente tem aí 15,1 milhões que já receberam a segunda dose, né? A gente percebe nessa semana um aumento considerável na segunda dose e não efetivamente do número de pessoas vacinadas, então teve um foco em segunda dose, né? Apesar de que a gente sabe aí que tem alguns lugares que não estão tendo a segunda dose disponíveis, né? Mas é um ponto importante aí de se ficar de olho e um alívio que a gente está tendo uma evolução do número de vacinas, né? Total de casos que a gente tem agora de contaminações, já estamos em 14.590.678, isso aí por volta de meio-dia, tá, pessoal? Que é 6,9% da população. Disso a gente tem recuperados 3.152.118 pessoas, que dá 90,1% dos casos, né? Teve um aumento ligeiro aí do percentual de recuperados, o que é positivo, né? Em tratamento a gente tem 1.037.374 pessoas, que vira 7,1% dos casos, e mortes a gente teve 401.186 pessoas, né, que é 2,7% dos casos. E a partir dessa semana a gente passa a trazer também a relação de número de mortes em relação à população, porque muita gente começou a questionar sobre isso, tá? Então a gente traz aqui que é 0,2% da população, né, que representa esses 401 mil pessoas. É um percentual relativamente baixo, mas em número de pessoas ainda é um número muito elevado, né, e a gente precisa se proteger, usar a máscara, evitar aglomerações, né, não vamos relaxar, Dia das Mães está chegando aí, vamos tentar evitar, não fazer grandes festas, né, para poder evitar surpresas negativas. Trazendo as partes de notícias em relação ao coronavírus, né, chegou o primeiro lote da vacina da Pfizer com 1 milhão de doses, então que é positivo, mais uma vacina aí chegando aqui ao Brasil e ajudando aí nesse combate. E a notícia negativa, entre aspas, né, não tão entre aspas, mas a notícia negativa que a gente tem é que o Coronavac ele ainda não é considerado como uma vacina que libera o turismo nos Estados Unidos e na Europa, né? Ou seja, aquelas pessoas que tomarem Coronavac não estarão aptas para entrarem para fazer turismo lá nos Estados Unidos e nem na Europa, mas isso não significa que vocês não devam tomar a vacina se só tiver disponível a Coronavac, pessoal. Por quê? Porque é melhor se proteger com uma vacina que mesmo que ela ainda não seja a melhor vacina, do que não se proteger de forma nenhuma, né? Então vamos tomar vacina, vamos garantir aí o que der para fazer e vamos, sabendo já que a gente vai ter uma nova leva de vacinas aí no futuro, né? Provavelmente ano que vem, e aí com a nova leva provavelmente já vai ter uma situação um pouco mais tranquila, né? Com um resultado um pouco melhor. O Banco Central traz uma notícia positiva para a gente, que a dívida pública ela caiu para 89,1% do PIB, né? Então uma redução considerável aí da dívida pública, então bem importante isso, ajuda consideravelmente, né? Ajuda a trazer investimento, ajuda no retorno, né? Mostra que o Brasil está querendo melhorar um pouco, apesar de que ainda é um número muito elevado, esse 89,1% do PIB. E o CAGED, que eu comentei já, né, ele traz a criação de 184 mil empregos formais em março, né, mostrando aí então um aquecimento da economia nacional, né, o Brasil aí, se está criando mais empregos do que perdendo empregos formais, né, mostra que as empresas voltaram a contratar e que estão criando esperança, né, mesmo que ainda talvez em alguns casos temporários, né, mas cria-se esperança de que as coisas estão voltando ao eixo, né. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte a gente teve reabertura do comércio, né? Então isso é um fator que realmente ajuda. A gente teve reabertura nessa última semana e aí quem estava fechado, que tinha demitido alguém, acaba contratando para poder voltar a atender, né?
Pesquisa Focus. A pesquisa Focus traz o IPCA 2021 em 5,01%, né? É a terceira semana de alta seguida. A gente já tinha comentado lá atrás, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, que a gente vai ver sempre agora o IPCA ele dando uma aumentada justamente para poder chegar no equilíbrio, né, de encontrar o IGPM que já deu aquela disparada, né? Então é um ponto aí para a gente ficar acompanhando, apesar da gente estar falando aqui da pesquisa Focus em si, né, quando a gente sai os resultados do IPCA, a gente consegue visualizar ele um pouco mais forte a cada mês. Né, o PIB 2021 traz uma alta de 3,09%. O câmbio de 2021 ele ficou e o PIB ele aumentou nessa semana, tá? Depois dele ter caído, ele se mantido na semana passada, ele agora deu uma aumentadinha. Aliás, na semana passada não, semana passada ele estava em queda, essa semana ele já aumentou direto para 3,09, ele saiu de 3,04 para 3,09. O câmbio dessa semana ele se manteve estável em 5,40, na mesma faixa que a gente está hoje de câmbio, né? Então estamos em linha. A pesquisa Focus está considerando que vai se manter essa faixa até o final do ano. E a Selic 2021 está para 5,50, né? Então ele aumentou, voltou a aumentar a Selic, tinha se mantido estável na semana passada, né? Para 5,50. Lembrando que na semana que vem a gente tem o Copom, né, e ao que tudo indica, a gente deve ter mais 0,75% de alta aí, né? E aí, nesse ritmo que estão imaginando aí chegar nos 5,50 até o final do ano. O IBGE ele trouxe para a gente a taxa de desocupação, né? E aí, apesar da gente ter um CAGED que mostra um aumento de 184 mil empregos formais em março, né? O IBGE que traz a taxa de desocupação que mostra do trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro. Tá? Essa taxa de desocupação subiu para 14,4%, né? Um aumento de 2,9%, considerável esse aumento, que significa aí 14,4 milhões de pessoas desocupadas. Né? E a taxa de subutilização, né, se manteve estável, né, em 29,2%. Né? Então o IBGE trouxe esses dois dados. Né, a gente tem a esperança de que na hora que sair o próximo trimestre a gente enxergue uma situação melhor se a gente continuar com essa criação de empregos formais aí, aquecida aí para os próximos meses. E a FGV traz o GPM, né, e que, como eu disse, né, como o IPCA está começando a acelerar, a gente vai ver o GPM reduzindo essa aceleração para que essas curvas se encontrem em algum momento, ou tendem a se encontrar, assim, historicamente falando, né? Ela se desacelerou, então se em fevereiro ela tinha dado 2,94, em março agora foi de 1,51. Né? A confiança do consumidor. A confiança do consumidor ela subiu para 4,3 pontos em abril, ante a março, então foi para 72,5 pontos, né? Então uma alta bem considerável aí também, né? Então traz um consumidor um pouco mais contente, um pouco mais acreditando mais que as coisas vão melhorar, né? E obviamente então o consumidor é um ótimo termômetro aí para a economia, né? Que se o consumidor está pensando, tá melhorando, ele vai acabar comprando mais e aí as coisas começam a evoluir. O INCC, né? O INCC-M, ele desacelerou o INCC, que é o Índice de Construção Civil, né? Ele desacelerou na passagem de março para abril, então ele sai de 2% e vai para 0,95%. Então, aí para o pessoal da construção civil, isso aí dá um alívio considerável de um planejamento de longo prazo, né? Melhor, né? Com uma taxa, com um INCC mais baixo. Né? Lembrando aí a todo mundo que o INCC é usado no final da construção. Se você comprou um imóvel na planta, no final da construção sempre vem a taxa refletindo no aumento, né? E mesmo que não reflita nesse aumento para quem comprou um apartamento, né, na planta, para quem está construindo, isso reflete diretamente nos custos que ele vai ter ao longo da obra. Né? Então é importante. E aí no ano a gente já tem uma alta de 5,03% e em 12 meses a alta é de 12,82% para o INCC, né, que costumava ser bem baixo. Né? Então esse aumento aí é bem significativo. Mas por isso, até nesse aumento do INCC, né, a gente tem aí a confiança da construção, que ela caiu 3,8 pontos em abril, né, e foi para 85,0 pontos. Né, então a confiança da construção ela é impactada diretamente por essa alta, né, que dificulta tanto os custos,
e dificulta tanto também as vendas, né? Porque os custos têm que ser repassados de alguma forma, então tira a imprevisibilidade, aumenta os custos e, consequentemente, de alguma forma aí vai diminuir a receita aí da construção, do setor de construção civil, que é um dos setores que mais mede o aquecimento da economia no Brasil, tá, pessoal? E o ICS, né, que é o Índice de Confiança do Serviço, ele avançou 4,1 pontos na passagem de março para abril e chegou aí a 81,7 pontos. Né? Então a gente tem pelo menos o índice de serviços melhorando consideravelmente aí. Então a gente tem alguns indicadores positivos, outros querendo melhorar, mas ainda bem negativos ainda. Então são pontos que a gente precisa ficar de olho, acompanhando, porque ao longo do tempo a gente entende que isso vai acabar impactando consideravelmente nas próximas semanas, né? Nos próximos meses. Então, se a gente consegue enxergar essa mudança de cenário antes, a gente consegue tomar melhores decisões para os nossos investimentos. Né? Então, esse que é o grande ponto aí dessas notícias, tá, pessoal? É isso, agradeço a todo mundo aí a paciência, peço compartilhe, como sempre o vídeo fica gravado no IGTV, a gente disponibiliza também no YouTube para quem quiser ver em velocidade 2 lá para poder ficar um pouco mais rápido, para ser menos de 20 minutos. Né? A gente tenta fazer rapidinho aqui, mas sempre tem um pouco mais de informação e a gente vai discutindo. É isso, quem tiver alguma dúvida pode chamar aí diretamente no Instagram da corretora ou no meu Instagram, então lá no WhatsApp também, lá no site da corretora tem, pode mandar as perguntas, dúvidas, sugestões e a gente está sempre às ordens. É isso, muito obrigado e até a próxima, um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.